em enfermagem pela UFRN, professor do curso de enfermagem do UFRN também. Bom, e o professor Tértios Rebelo, nosso convidado, advogado, pós-graduado em Direito Médico e de Saúde, Direito Civil e Empresarial, professor de Direito da Saúde e Bioética e é sócio do escritório André Lara Advogados. Então, são nossos painelistas. Iniciaremos com o professor Cleiton, dando uma abordagem geral, e, na sequência, o professor Tértio falando do direito do paciente. Então, professor Cleiton, pode dar continuidade. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no evento. Eu que agradeço, professor Robson, e demais convidados. Agradeço a parceria que nos foi criada junto ao professor Tértios. Esses últimos dias estivemos bem empenhados nessa nossa fala, foram momentos de conversa e, sobretudo, de muito aprendizado. Vou iniciar a apresentação para que nós possamos fazer uma explanação. Então, como eu havia falado, e como foi falado pelo professor Robson, eu prometo ser breve para nós termos um tempo de discussão, haja visto que isso é um tema polêmico e é um tema que seguramente possa vir a relembrar experiências que nós estamos vivendo. Então, nós vamos conversar um pouco sobre segurança do paciente. Eu não declaro nenhum tipo de conflito de interesse nessa apresentação. Eu gostaria de iniciar lendo uma frase que nós escrevemos. Eu não seria a pessoa que sou sem os que os meus pacientes me deram, desde que comecei essa jornada chamada enfermagem, há mais de 10 anos. Então, desde o primeiro paciente que eu vi como estudante até os que cuido hoje, eles me ensinam, inspiram e, sobretudo, me desafiam a pensar de um modo diferente e a me importar mais. Eles me ensinam o dom da empatia. Por este motivo, muita gratidão. Hoje nós temos como objetivo analisar os fatores relacionados aos erros humanos, refletir e debater sobre a segurança do paciente, inclusive sobre as implicações éticas e jurídicas, e refletir sobre boas práticas em serviços de saúde. Gostei muito de ouvir o professor Daladier no início da nossa conversa, falando sobre uma contextualização histórica a respeito da criação das universidades no mundo e do fazer educacional. E nesse contexto, nós estamos alinhados quando eu pensei em trazer, junto com o professor Tértios, um pouco sobre a história que remete à segurança do paciente no cenário mundial e especialmente no Brasil. E nesse contexto, professor Daladier, nós nos remetemos ao que nós temos como pai da medicina, quando ele diz primo nono sério, Hipócrates, em 460 a.C., quando refere-se que nós não deveríamos causar danos aos pacientes, ou melhor, quando nós não deveríamos causar danos às pessoas. Então, professor, quer dizer que hoje nós causamos danos às pessoas quando elas estão internadas? Seguramente, meus colegas professores e alunos, é muito mais seguro, isso foi provado por um estudo canadense recentemente, é muito mais seguro nós estarmos em um avião, é muito mais seguro nós estarmos mergulhando e exercendo inúmeras tarefas que acreditamos ter risco do que nós estarmos dentro de um hospital ou dentro de um serviço que oferece assistência à saúde. Porque o serviço de saúde é um serviço que, de uma certa maneira, expõe a certos riscos. Eu gosto muito inclusive nesse momento pandêmico, eu gosto muito de fazer uma reflexão aos meus colegas da área da saúde, e acredito que eles devam entender isso, os que não são, seguramente também. Esse ano, a taxa de infecção dentro de hospitais, podemos ter certeza que será substancialmente menor do que a taxa de infecção dos hospitais dos anos passados no mesmo período. E aí nós nos perguntamos, professor, o senhor atrela isso a quê? A aderência dos profissionais de saúde à higienização das mãos. Então quer dizer que um ato simples de higienização das mãos, em muitas oportunidades, nos é falho? Sim, nos é falho. É por isso que em 1847, esse médico, Ignaz Philipp, ele conseguiu inferir que a higienização das mãos antes de procedimentos cirúrgicos aumentava a taxa de sobrevida das pessoas. O que hoje,
Em 2020, nós ainda continuamos discutindo, quase 200 anos depois. No contexto histórico, Florence Nightingale, em 1859, uma duquesa inglesa pautada de uma boa educação, especialmente de educação estatística e de cuidados, já que o pai dela traz um conhecimento estatístico e a mãe de cuidados, ela pôde inferir estatisticamente a redução de mortes dos soldados e civis ingleses de 42% para 2%, quando ela pôde oportunizar ações básicas com a teoria ambientalista, que até hoje é difundida nos ambientes hospitalares e de saúde, a partir da higienização, da segregação dos doentes. Mais à frente, em 14, um outro médico, cirurgião, o Ernest Goldman, ele fala sobre, nos Estados Unidos, ele fez uma análise de acompanhar prospectivamente os seus pacientes. E ele pôde perceber e notificar prospectivamente todos os erros que a equipe dele poderia ter cometido diante daqueles pacientes. Então, percebamos que a história da segurança do paciente no mundo data de antes de Cristo. Sobretudo, ela tem ganhado evidência e notoriedade na comunidade científica e no mundo em detrimento dos eventos adversos que têm sido cada vez mais retirados debaixo de um tapete e expostos à mídia. Quando, na década de 90, nós tivemos o The New York Times trazendo inúmeras reportagens de administração de altas doses de quimioterapia, que puderam levar ao óbito de uma paciente, de amputação errada de um membro inferior de um paciente em um procedimento cirúrgico. E Dona Bedian, na sequência, ele traz os 7 pilares da qualidade em serviço de saúde, que até hoje é bem difundido, e nós estamos, ao meu ver, acredito que o professor Tertes também deva estar pensando nessa propositura, estamos caminhando. Em 91, nós tivemos um livro que foi divisor de águas nessa temática, que fala sobre o erro é humano. E quando eu pergunto para vocês, errar é humano? Ora, Santo Agostinho diz em uma das suas falas, erro, logo existo. Portanto, nós todos que estamos aqui, erramos, portanto, existimos, segundo Santo Agostinho. Depois nós tivemos é importante ressaltar que quando eu falo que esse livro foi divisor de águas, eu não vou me deter muito a ele, porque o professor Tertes também vai fazer uma fala sobre ele. Ele mostra que existiram 98 mil mortes no estado de Nova York, nesses anos, de pacientes vítimas de erros médicos, de erros relacionados à assistência à saúde, melhor dizendo. E logo na sequência nós tivemos outros livros e manuscritos, como Construindo Pontes Seguras, Retirando um Abismo, a 55ª Assembleia Mundial de Segurança do Paciente, que discutiu sobretudo esta temática que nós estamos conversando. E em 2004, a Organização Mundial de Saúde lança a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, e em 2005, o Desafio Global para a Segurança do Paciente. Então, há 15 anos, nós estamos lutando como uma prática segura, e hoje eu estou até com um livro aqui ao meu lado, um livro que eu revisitei nesses últimos dias, que diz respeito de um outro conceito que está muito atrelado ao conceito de segurança do paciente, que é construindo valor a partir da experiência do paciente, que é o que nós vamos discutir lá no fim da nossa aula. Hoje nós estamos falando de experiência dos pacientes. Os pacientes, eles precisam viver experiências, sobretudo seguras, nos ambientes de saúde que eles frequentam. Então, nesse contexto, em 2009, por exemplo, nós tivemos cirurgias seguras salvam vidas. Quer dizer, professor, que até 2009 nós matávamos vidas? Nós continuamos matando, infelizmente, se é essa palavra que me cabe, até hoje. Haja visto que os serviços de saúde, seguramente, eles ainda continuam sendo expositores de riscos à humanidade.
Então, é muito verdade que nós, sim, no processo de assistir em saúde, salvamos muitas vidas. Eu costumo até dizer, nós cuidamos de muitas vidas. E o desafio global, frente à questão epidemiológica, que mostra que, por exemplo, a cada 6 minutos, um brasileiro é vítima de um erro, um evento adverso grave que o levou a óbito. E quando eu falo cirurgias seguras salvam vidas, é porque nós, profissionais de saúde, somos convidados a exercer a nossa competência, sobretudo com ética, moral e segurança. Se eu perguntar nessa plateia, que tem mais de 100 pessoas nos ouvindo, a seguinte frase: vocês já fizeram algum procedimento cirúrgico? Seguramente um ou outro deva ter dito sim. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Em que momento você conheceu o cirurgião auxiliar? Em que momento você conheceu o anestesista que fará a sua anestesia e, inclusive, te induzirá a, a um efeito narcótico, por exemplo, que você seja hipnotizado, enfim, que você não sinta dor, falando em uma linguagem mais acessível. Que momento você conheceu o anestesista? Que momento você conheceu o enfermeiro do centro cirúrgico que vai gerenciar a atividade? Muitas cirurgias são canceladas porque os pacientes, eles inclusive, não são envolvidos no processo. O médico, o cirurgião diz, você precisa ficar de jejum. Eu, particularmente, já vivi inúmeras oportunidades que cirurgias foram canceladas porque o médico, ou o enfermeiro, ou qualquer outro profissional de saúde diz, você não pode nem tomar água no dia da sua cirurgia. O paciente é hipertenso. E aí, quando nós vamos verificar os sinais vitais ao admiti-lo no centro cirúrgico, a cirurgia é suspensa por erro no processo de comunicação, os quais representam 1/3 ou mais que isso, segundo a JCI, há estudos que revelam que 67% dos erros que acontecem dentro dos ambientes hospitalares são frutos de falhas do processo de comunicação por parte dos profissionais de saúde. O paciente, ele poderia ter tomado o antipertensivo dele, agora ele não vai mais fazer a cirurgia porque ele está hipertenso. E existe risco para isso. Que bom que verificamos os sinais vitais e detectamos isso e mitigamos um evento adverso quando nós podemos detectar a presença da hipertensão. E dentro do histórico, em 2013, a portaria 529 fala sobre a instituição do Programa Nacional de Segurança do Paciente, inclusive corroborando com as falas do professor Daladier. Esse é um assunto que se tornou, a partir dessa portaria, convidatório para que todas as instituições de ensino superior versem sobre essa temática nos mais diversos cursos da área de saúde. Portanto, nós precisamos falar de segurança do paciente, professores do curso da nutrição, da enfermagem, enfim, de todos os cursos da área da saúde, sobretudo dos cursos da área das engenharias e do direito, da filosofia, da ética. Porque os hospitais, eles são planejados por arquitetos e engenheiros que precisam entender a acessibilidade para evitarmos riscos de quedas dos pacientes que têm dificuldade de mobilização. Além do mais, em 2013 ainda nós tivemos a portaria que versa sobre a execução dos seis protocolos básicos da segurança do paciente, que vai desde a identificação das mãos, a comunicação segura, a administração de medicamentos seguro, e assim sucessivamente, que é o que nós vamos discutir mais à frente. Porém, com a portaria 529, o período que se foi dado foi um período curto, então o governo resolveu prorrogar essa portaria em 2014, dando tempo para que todas as instituições de saúde pudessem instituir o que nós chamamos de núcleo de segurança do paciente. Então, é esse convite que eu e o professor Tércios fazemos a vocês, porque eventos adversos graves matam 6 pessoas a cada hora no Brasil. Isso é o que existe de notificado. 10 bilhões de reais foram gastos pelo sistema privado de saúde no último ano para repararmos os danos que existem.
Eu gosto muito de comparar esse sistema à aviação. Percebamos, o ano passado viajou cerca de 6 bilhões de pessoas de avião. Quantas pessoas morreram? Talvez vocês não saibam, mas foi um número ínfimo. Se não me recordo a memória, foram 2 aviões que caíram. Se vocês me perguntarem quanto o SUS gastou frente a eventos adversos graves, não tenho esse dado. Não sei se o professor Tertius conseguiu ter acesso, mas seguramente esse dado deve estar, assim como do sistema privado, diminuto, se nós tivermos as reais notificações desses dados. Então, nós convidamos vocês a entenderem o que é um núcleo de segurança do paciente, que deve ser composto dentro da rotina hospitalar, inclusive pela alta gestão. E até mesmo aqueles que nós costumeiramente, digamos, que são desprovidos de diploma, ele não é da higienização, ele não é da coparia, ele está na higienização e, por este motivo, hoje ele está desprovido de um diploma. Por que eu estou falando isso? Porque um dos grandes mentores do que nós vamos falar mais à frente, sobre segurança do paciente, sobre a experiência do paciente, ele foi um guia estagiário. E ele esteve na condição de paciente e de família. Esse assunto muito me interessa e muito me faz feliz falar sobre ele, porque eu já vivi 3 experiências de erros na minha família. Eu até partilhei dessas experiências com o professor Tertius. Uma delas foi a queda em um ambiente hospitalar de um membro da minha família que gerou uma fratura de fêmur e uma embolia pulmonar seguida de óbito. Uma outra foi comigo mesmo, qual eu fiz um procedimento cirúrgico em um determinado centro, sendo bem ético nessas partilhas que nós estamos fazendo, e nós desenvolvemos infecção de ferida operatória, com decência. Ou seja, os meus pontos da ferida, eles abriram. Não bastando, em outro centro de assistência à saúde, o meu cunhado fez um procedimento cirúrgico e parou na UTI por sepse, infecção, entre aspas, generalizada. Só para vocês terem conhecimento, é de obrigatoriedade dos hospitais notificarem e, sobretudo, acompanharem nos próximos 30 dias após um procedimento cirúrgico os pacientes que recebem algum tratamento de intervenção, de diagnóstico, de terapêutica. Então, o núcleo de segurança do paciente, ele traz enraigado a composição estratégica de uma instituição até a nível operacional. Quando eu vou partilhar de uma boa causa, e sem citar nomes, de um hospital do nosso estado, quando o rapaz que é responsável pela higienização de uma unidade de terapia intensiva do nosso estado, ele simplesmente é responsável, inclusive, de medir o grau de inclinação das camas para evitar a pneumonia associada à ventilação mecânica por esqueci o nome agora. Broncoaspiração, perfeito. Então, o programa de segurança do paciente que deve ser instituído em todos os serviços hospitalares e serviços de saúde versam sobre as 6 metas. Se eu pergunto para vocês aqui, é comum vocês serem identificados quando vão fazer um simples exame de hemograma? Colocam uma pulseira na gente? É comum vocês serem identificados quando vocês entram em um pronto-socorro para tomar um simples dipirona porque estão com dor de cabeça? Os profissionais de saúde, eles higienizam as mãos ao prestarem um cuidado? Eles estão atentos à prevenção de lesão por pressão e queda que você pode sofrer dentro do ambiente hospitalar? Ora, se nós estamos com bastante dor de cabeça, tomamos um tramal associado a um Dramin, eu tenho 60 anos, ou até mesmo menos que isso, quem disse que eu não posso sofrer uma queda? Vou relatar um case de uma paciente, de um dos livros que eu li, se não me falha a memória, é o que está nesse livro aqui.
que versa sobre uma paciente que recebe o diagnóstico, recebe alta médica, e ela vai para o estacionamento com a sua família, entrar no carro. E aí, então, o auxiliar de transporte deixa a paciente na porta do hospital, e aí a paciente diz, não, pode deixar, eu consigo ir andando para o carro e etc. A paciente tem menos de 20 metros a andar até entrar dentro do carro. Já no estacionamento, esperando o filho pegar o carro e trazer mais para próximo, a paciente sofre uma queda. Resumindo, a paciente tinha 13 mil de plaquetas. Essa queda gerou para a paciente um impacto. O impacto trouxe para a paciente o rompimento de vasos sanguíneos, em detrimento de uma cascata de coagulação falha. A paciente teve hemorragia cerebral, craniana e teve hemorragia a nível abdominal. Resultado, tentou-se intervir cirurgicamente, como a paciente tinha uma doença hematológica, não se conseguiu. A paciente que estava a caminho de casa, agora estava a caminho de um centro de velório. Teriam sido descuidadosos, negligenciados o cuidado? São coisas que merecem reflexão. Então, as metas internacionais de segurança do paciente, isso é muito comum aos profissionais de saúde, mas nós entendemos que aqui existem profissionais que não são saúdes, versa sobre a obrigatoriedade da identificação correta do paciente, da melhoria da comunicação entre os profissionais de saúde. Nós nos comunicamos em muitas oportunidades de forma equivocada. Falhas no processo de comunicação imbuídos por ruídos podem trazer eventos adversos graves. Nós precisamos, inclusive, melhorar a segurança na medicação. Cirurgia segura, por que você fala de cirurgia segura, professor? Porque, inclusive, há pacientes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos de forma errada. Mais à frente, eu e o professor Tertes vamos trazer um case de uma paciente que, depois de um procedimento cirúrgico, encontrou-se instrumentais, ou até mesmo gases, compressa, dentro da cavidade abdominal após ser suturada. Além do mais, a taxa de infecção nos hospitais, como eu falei no início da nossa fala, seguramente esse ano vai diminuir porque as pessoas elas começaram a aderir melhor à higienização das mãos. Por que você fala isso? Eu tenho um case de 2 hospitais dos quais hoje eu posso estar bem próximo dos meus pacientes, e lá nós acompanhamos os indicadores da taxa de adesão à higienização das mãos. Nós tínhamos um indicador, a nossa meta era chegar a 95%. Nós tínhamos feito N estratégias para alcançarmos esses 95%. Até então, nós não tínhamos conseguido. O coronavírus conseguiu uma coisa boa. Por isso que eu estou falando que a taxa de infecção nos hospitais nos próximos anos seguramente será menor, porque as pessoas passaram a higienizar as mãos quando elas não higienizavam, em muitas oportunidades. Isso não é uma regra sempre. E reduzir risco de queda e lesão por pressão. O professor Tertius irá conversar com vocês, mas o índice de judicialização relacionado à assistência à saúde tem crescido significativamente. No mundo. E no nosso país não é diferente. Eu já tive a oportunidade de entrar dentro de uma enfermaria para cuidar de um paciente de posse de um antibiótico chamado vancomicina, e o paciente olhar para mim, eu não quero que você administre esse antibiótico porque eu acabei de ter acesso à informação de que ele causa ototoxicidade e pode prejudicar a minha função renal. Portanto, eu quero que você discuta com o médico um antibiótico que não me cause estes danos. Os pacientes, eles têm, e as famílias, sobretudo, eles têm cada vez mais acesso às informações. Eu penso que hoje, se estivéssemos na aviação, seríamos como os pilotos cegos, colocados em aviões com peças faltando, pressionados a decolar em uma pista esburacada e sobre uma tempestade cataclísmica. E com tudo isso, teríamos que conseguir levantar voo e pousar em um
e pousar em segurança no nosso destino. Eu confesso para vocês que ainda falta muito para voarmos em um céu de brigadeiros, não acham? Apenas desejamos que ninguém perca a esperança de conseguir modificar esse cenário, de conseguir promover segurança, qualidade e assistência à saúde e, sobretudo, de atingir níveis de segurança do paciente igualáveis às outras atividades humanas, como a aviação. Nós precisamos ter estratégias de implementação de gestão de risco, de mitigação de eventos adversos e, sobretudo, de termos a efetividade de um funcionamento de um núcleo de segurança do paciente, que ele saia do papel, que a Covisa, quando visite as nossas instituições, elas não existam apenas a portaria de notificação, ou melhor, de nomeação dos membros de um núcleo de segurança do paciente, mas que esse núcleo tenha um plano de atuação e que esse plano de atuação seja executado paulatinamente, diuturnamente, inclusive. Porque nós precisamos, inclusive, envolver as famílias e os pacientes nas ações de segurança do paciente. Um outro case de uma UTI aqui do nosso estado que muito me encanta, porque, como eu falei no início, é de um fazer que me encanta, é que os pacientes eles foram treinados quando o reservatório do coletor de urina, aqueles pacientes que usam sonda vesical de demora, quando eles chegarem a uma fita vermelha que eles anexam ao tubo, é sinônimo de que o paciente tem que esvaziar. Ou que, se ele estiver internado, o profissional de saúde tem que esvaziar. Porque se passar da fita vermelha, aumenta-se os índices de infecção. E o paciente, quando chega na fita vermelha, já diz, já chegou na fita vermelha, pode ser que eu tenha infecção. O que diferencia, em muitas oportunidades, os nossos hospitais de renome no nosso país, são os processos. Porque a terapêutica, em muitas oportunidades, é a mesma. A mesma tomografia que se faz aqui é a tomografia que se faz em qualquer outro hospital. A mesma ressonância. A diferença, em muitas oportunidades, é que esses processos eles são gerenciados com indicadores e nós sabemos para onde nós deveríamos caminhar, porque os pacientes eles são envolvidos nesse processo, sobretudo porque nós ampliamos o acesso às informações. O professor Dalabier citou em sua fala o Hospital Onofre Lopes, a qual eu tenho uma grande admiração, e é muito notório, bonito, quando você chega na enfermaria, tem lá, no corredor, que todos os pacientes têm acesso, estamos há 151 dias sem ter queda neste setor. Para você não cair, siga as seguintes orientações. Os pacientes eles têm acesso aos indicadores. Olha que interessante, porque isso faz com que nós possamos produzir, sistematizar e difundir conhecimento. E, sobretudo, uma estratégia importante diz respeito ao ensino da segurança do paciente em todos os cursos da área da saúde e outros mais que nós citamos, porque é uma exigência da portaria a nível de graduação e pós-graduação. E, por esse motivo, nós já estamos divulgando uma pós-graduação que existe na universidade da qual nós somos convidados a fazer essa fala, que é do direito médico. O professor Tertes pode falar um pouco mais à frente. E quando eu pergunto, e quando eu falei para vocês, se eu estiver passando no meu tempo, professor Robson, se eu me dar uma sinalização, porque aí nós aceleramos e nós deixamos tempo para o debate. Como eu estou apresentando a tela, eu não consigo vê-los, mas eu posso ler depois o chat e posso ouvir, então nós nos deixamos a qualquer momento essa oportunidade de sinalização. Quando eu falei para vocês anteriormente, eu disse assim, uma frase de Santo Agostinho, erro, logo existo. Nós profissionais de saúde, nós não somos diferentes. Dentro da teoria do erro, que o professor vai citar mais à frente, eu atribuo alguns fatores aos erros humanos. Nós erramos em muitas oportunidades porque nós não temos conhecimento. Por exemplo, existem alguns enfermeiros aqui, mas se eu disser, poxa, nós temos que ativar um catéter de Hickerman para nós realizarmos a administração, por exemplo, em um transplante de medula óssea, seguramente um ou outro colega não vai saber fazer. Se eu disser assim, nós precisamos ativar um catéter totalmente implantado, porque nós vamos administrar uma sei lá, doxorubicina,
nós vamos administrar um Plactaxel, que são antineoplásicos? Seguramente muitos não vão saber fazer. Muitos enfermeiros, inclusive, porque são conhecimentos e habilidades específicas da área da oncologia. Sobretudo, do ponto de vista ético, eu preciso reconhecer as minhas falhas para que eu não exponha os pacientes a riscos. Outros fatores, como os psicológicos, as frustrações, as ansiedades. Ontem eu estava discutindo com os meus alunos da graduação de uma outra universidade, da qual o professor Daladier foi reitor, sobre a questão de fim de vida, e ética, e bioética, e biodireito. E nós estávamos falando que em muitas oportunidades na nossa sociedade nós não estudamos a morte. E os alunos trouxeram para mim, professor, como nós ficamos frustrados. Se eu disser para vocês que eu também, em muitas oportunidades, porque nós depositamos tanta expectativa, eu não estou falando que a cura tem que se sobressair ao cuidado, jamais, porque em oportunidade de cuidado há sempre. Mas isso também pode afetar um pouco o nosso fazer, o cansaço, a fadiga. Existem inúmeros estudos hoje que versam sobre o vício por profissionais de saúde em drogas, mas sobretudo os fatores institucionais e organizacionais também interferem no processo de assistir. Basta nós vermos o caso da paciente, criança, que teve injetada na sua veia vaselina. E nós podemos perceber, diante das reportagens que saíram à mídia àquele momento, falhas de ordem estruturais gerenciais. Um case que muito me faz lembrar, quando nós falamos de fases, de questões institucionais, foi um case que aconteceu no nosso estado, e a gente está partilhando a título de muita ética, inclusive, sobretudo para ressaltar o aprendizado, foi quando nós tivemos um paciente que foi a óbito dentro de uma assistência, dentro de um hospital, sem assistência, porque a profissional de enfermagem não conseguiu chegar até ele. E quando nós fomos analisar o cenário, a profissional estava atribuída com 13 pacientes, dos quais, dos 13, um teve uma urgência que, de um turno de 6 horas de trabalho, ela passou 3 cuidando só de um paciente. E aí nós nos perguntamos, faltou fatores de ordem organizacional? Será que um profissional pode cuidar de 13 ao mesmo tempo? Como se dá a disposição organizacional? O ambiente, o barulho. Nós tivemos um paper publicado em uma das melhores revistas da enfermagem. Então, Oi? desculpa interromper, só para que você não conseguiu enxergar o chat, né? Isso. Vou lhe dar mais 5 minutinhos, tá bom? Ótimo. Então, terminar. Obrigado. Perfeito. Nós tivemos um paper recentemente não, há alguns anos, publicado em uma das melhores revistas de enfermagem do nosso país, que versa sobre agitação, calor, estímulos visuais que prejudicam a assistência à saúde em atendimento pré-hospitalar móvel. Isso não acontece só em atendimento pré-hospitalar móvel, mas acontece em outros cenários. Então, diante disso, nós precisamos ter protocolos assistenciais bem desenhados, aprovados, implementados, precisamos divulgar e treinar as pessoas e, sobretudo, monitorar os resultados. Existem inúmeras ferramentas e existem vários passos para a gestão de riscos. Sobretudo, nós precisamos liderar e apoiar a equipe assistencial, promover a cultura de segurança. Inclusive, a portaria 529, ela incentiva a recompensa das pessoas que trazem a notificação de eventos adversos, estimular a participação do paciente, e se um erro acontecer, que nós possamos analisar com as diversas ferramentas que existem. Por exemplo, a técnica dos 5 porquês, por exemplo, a espinha de peixe, o diagrama de Chicago, por exemplo, utilizando a teoria do queijo suíço, como o professor vai falar mais à frente. Enfim, existem vários mecanismos, várias ferramentas na gestão de risco para que nós possamos estudar um evento adverso quando ele acontecer, mas que nós ressaltemos a cultura da segurança do paciente, porque isso traz impactos sobre os custos e, sobretudo, a vida humana. Porque, nesse sentido, nós não precisamos, dentro das rotinas hospitalares, criar uma cultura punitiva. Foi ele que errou, foi ela que errou, foi doutor fulano que errou, foi doutora
foi Cleiton, foi o enfermeiro tal. Nós precisamos trazer esses eventos adversos à tona para que nós possamos cuidar e promover uma cultura de segurança para que as pessoas possam notificar e nós termos consciência de onde nós estamos errando. Existe um filósofo brasileiro, que eu gosto muito, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: nós não aprendemos com os nossos erros, nós aprendemos consertando os nossos erros, e ontem eu estava revisitando um livro de um grande médico estadunidense, que fala bastante sobre a segurança do paciente há décadas, e ele também corrobora com isso, mas ele fala de uma outra forma. Então, a cultura da não punição requer transparência, requer plataforma de cuidados integrados, engajamento do paciente. Alegria e significado do trabalho, quando eu falo alegria e significado do trabalho, significa dizer comportamento positivo. Se o meu fazer gera comportamento positivo, gera um clima agradável dentro de uma equipe de saúde. Eu vou partilhar de um fazer que eu gosto, um fazer quando nós trabalhamos de forma interdisciplinar. Comportamento positivo é quando eu cuido, eu não sou soberano, eu esqueço a hegemonia médica que ainda é perante na nossa sociedade. O médico não é o detentor do conhecimento, sobretudo ele é o detentor da medicina. Assim como o nutricionista é o detentor da nutrição, o enfermeiro é o detentor da enfermagem, e assim sucessivamente. E não há um profissional mais importante na assistência à saúde, e o que há é a integralidade das ciências e dos saberes e da equipe. Porque o ser humano não pode deixar de cometer erros. É com os erros que os homens de bom senso aprendem a sabedoria para o futuro. E sobre isso nós vamos conversar sobre governança clínica, porque nós precisamos gerenciar esses riscos, sumarizando, nós precisamos usar evidências científicas. Eu aprendi a passar sonda vesical de Demore, e quando eu falo de evidência científica, eu aprendi a passar sonda vesical de Demore com seringa de vidro. O professor Daladier, seguramente, deve ter aprendido a fazer medicamento intratecal com seringa de vidro. Hoje já não fazemos mais, porque as evidências científicas nos trazem à tona, inclusive, que a mamografia não deve ser realizada anualmente por pacientes de baixo risco para câncer de mama, e sim bianualmente, e outras coisas mais. Por isso, nós precisamos entender que quando um evento adverso acontece, o que vamos fazer? Nós vamos revelar, analisar e vamos definir a partir de fases um plano de ação a partir de ferramentas de gestão de risco, como nós colocamos como exemplo aqui, diante do case que nós vamos citar mais à frente para discutir. E, por fim, entender que os pacientes devem estar sempre em primeiro lugar. E aí nós citamos o caso do Cleveland Clinic, que trata o assunto de experiência do paciente, é pioneiro no mundo. E aí, quando nós pensamos em assistência à saúde no nosso país, imediatamente vem o nome de alguns hospitais na mente de vocês. Seguramente são os hospitais que aderiram às experiências dos pacientes. Ou seja, promovem pontos de contato em todos os cenários de saúde seguros. Por fim, insistimos em tratar e impor mudanças quando o que precisamos é cultivar mudanças. Muito obrigado por essa fala. E agora eu partilho o momento para o professor Robson e o professor Tertius. Nós que agradecemos, professor Cleiton, a sua excelente participação, sua fala, realmente, alguns comentários no chat aqui de pessoas dizendo que ouviria você o dia todo, porque realmente fantástica a sua fala. E aí nós, para dar andamento ao nosso painel, nós convidamos o professor Tertius para dar continuidade ao nosso painel. Professor Tertius, por favor, fique à vontade. Perfeito. Obrigado. Estão me escutando bem? Sim. Desejar um bom dia a todos que estão na sala. É interessante demais o assunto, né? Nós já vimos aí com o professor Cleiton alguns aspectos, inclusive, que eu teria que abordar, mas como foi uma questão já está bem discutida, então acho interessante, eu vou trazer aqui alguns slides também, e tentar mostrar para vocês um pouco desse link entre o mundo da saúde e do direito, né? A gente tem que entender que, como foi falado, o direito e a saúde, eles sempre andaram em conjunto. Em um certo momento, a gente tem uma divisão dessas ciências por uma questão estritamente de compartimentar o estudo, né? E acredito que, até como o professor Daladier falou, até Cleiton também,
nós tivemos aí no início, na época até de Hipócrates e de outros pensadores, antes até mesmo disso, as ciências, elas eram tidas como uma forma holística. Então, a pessoa tanto era médico, como entendia da parte jurídica, como era pintor, escultor, filósofo, e eram pessoas extremamente conhecedoras do saber, né? Então, nós tínhamos aí, nessa fase do iluminismo, depois de uma decadência muito grande, na fase das trevas, que a gente teve a parte da decadência da medicina, das ciências e da saúde, e a gente pôde tentar construir um movimento depois do iluminismo, buscando essa ciência, o conhecimento científico, a busca pelo conhecimento científico, hoje com a medicina baseada em evidência, que o professor Clayton bem colocou. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente tentar já fazer essa continuidade da apresentação. Só um minuto. Tá aparecendo a apresentação? Sim, professor. Pode dar procedimento. O slide está na tela, né? Sim. Pode colocar no modo apresentação, para você aí, que fica melhor para a gente. Vou colocar, exatamente. Apareceu Ok, tá? Então, o que a gente vai tratar de segurança do paciente e eventos adversos, como está bem tratado pelo professor Clayton. O que eu gosto de falar, tem o professor Dário Ferreira, que é um cardiologista, né, e especialista em segurança do paciente. Ele diz aí que até a década de 90, quando eu falo em médico, vocês pensem sempre em profissional da saúde, tá? Eles achavam que o profissional de saúde ele não iria errar nunca, e aí ele percebeu que os profissionais de saúde erram muito, e que as consequências desses erros são muito graves. Como já foi falado, nós temos aí algumas taxas de mortalidade, de eventos adversos muito grandes no país. Infelizmente, quando nós trouxemos do direito americano, que era o medical error, a gente traduziu isso de forma errada no Brasil para erro médico, e na verdade não é erro médico, é um erro em serviços de saúde, né? Então, a gente tem que trabalhar isso de um conceito mais holístico, trazendo não só o erro médico estrito sensu. E, infelizmente, o próprio judiciário, ele trata toda e qualquer evento, ou até mesmo um erro que acontece na prestação de serviço de saúde, como erro médico. O programa que você faz ajuizamento de ação, ele trata lá especificamente de erro médico. Eu já acho que é uma falha do programa. Primeiro, não deveria ser o nome erro médico, porque você já está dando ideia de que houve um erro, né? A gente teria que trabalhar um conceito diferenciado, análise de eventos ou atos em saúde. Isso é uma sugestão que a gente sempre deu, né? Como foi falado, a gente tem aí que o errar é humano, isso é normal, acontecem erros diariamente, infelizmente, não tem como se prevenir totalmente do erro, ele vai acontecer pela falabilidade do ser humano, né? Luiz Martins, que ele tem essa fala, que ele diz que o dano advindo da atuação do médico era tido como inevitável, né? Isso aí, num momento anterior, o médico era aquela pessoa que era e o profissional de saúde em si, né? Todos eles, quando eu falo aqui médico, vocês vejam como profissional de saúde, era uma pessoa que tinha uma ligação, um contato direto com o paciente. A gente tem essa relação médico-paciente, paciente-profissional de saúde, que ela tem que ser muito clara, e a gente sai daquele momento em que o profissional da saúde ele era tido como um ator que ajudava as pessoas, ele passa a ser hoje um ator que está dentro de um cenário de um quadro de risco muito alto, pela própria contextualização feita pelo professor Clayton, dos riscos hospitalares, as profissões em saúde são consideradas profissões de risco. Nós temos aí processos que eu vou mostrar para vocês, esse número, esses dados que são do judiciário, e a gente tem que partir desse entendimento. Então, como já foi dito, nós temos aí esse livro, que é de 2001, que é Errar é Humano, que trata exatamente dos erros e dos eventos adversos em saúde, e a gente pergunta, depois de 20 anos desse livro, continuamos errando? E a resposta
Claro que sim, né? Nós continuamos errando porque o erro ele é humano, faz parte do procedimento. Mas aí o que a gente tem que entender é que nós avançamos muito nesses fatores e o profissional de saúde hoje ele pode tomar cuidado, se proteger e também proteger o paciente. Mas isso precisa de uma cultura baseada em protocolos de segurança multidisciplinares. Não é apenas um profissional de saúde, mas a gente vai ver que toda a cadeia hospitalar, por exemplo, até mesmo na parte da segurança do paciente, por legislação, que já foi mencionado pelo professor Cleiton muito bem, e também dentro da própria organização de saúde, por exemplo, o nosso SUS, pelo Ministério da Saúde, ou até mesmo pela questão dos nossos hospitais privados, né? Nós temos aí, foi falado também, cruzando o abismo, né, da qualidade. Então, a preocupação hoje central é a qualidade, a entrega de um serviço de qualidade para os pacientes, então, que se reflete em efetividade, eficiência, equidade e segurança, né? Você tem o Instituto o For Health Improvement, que é o IHI, né? Ele faz um desafio e traz esses objetivos, que são buscar evitar mortes desnecessárias, que a gente teria aí, talvez, o conceito da mistanásia, para quem é da área da saúde conhece bem, né? A gente tem mistanásia, ortotanásia e eutanásia, evitar dor ou sofrimento do paciente, que seria um prolongamento dessa busca terapêutica incessante, que a gente precisa pensar nisso como forma também de aliviar as dores dos pacientes, a própria jornada do paciente dentro de uma instituição de saúde, com esperas indesejadas, melhorar tudo isso. Isso tudo melhora a qualidade no atendimento e também melhora a parte da gestão do erro, porque quem trabalha satisfeito, o próprio profissional da saúde, trabalhando dentro de uma instituição, que seja uma instituição humanizada, que aí a gente vai tratar hoje do conceito de slow medicine, que ele trata de uma medicina mais humanizada, e aí a gente vai passar para cuidados em saúde mais humanizados, a gente vai ter menos erro, apesar de o erro estar presente dentro da profissão, né? E aí também vai evitar desperdício, exclusão, como a gente falou, ali teve 10 bilhões de reais, aproximadamente os gastos de 2017 para 2018, isso varia um pouco por ano, mas só por eventos adversos a gente tem um valor enorme. Inclusive, a gente não consegue traduzir isso no sistema público de saúde por falta de registros nas AIHs. Tá? Então, muita coisa que nós pensamos que é erro médico, e erro médico está entre aspas, porque aí a gente vai tratar de erro ou eventos adversos em saúde, muitas vezes nada mais é do que a própria evolução da doença. E aí, nesse aspecto, nós temos que entender que os erros acontecem, sim, os erros são derivados de, provavelmente, uma culpa, que a gente vai traduzir em negligência, imprudência ou imperícia para a área jurídica. Vou tentar não ser muito específico em termos jurídicos, porque o nosso público é amplo, mas a gente tem que entender que nem sempre um evento adverso ele é decorrente de um erro, né? Nós temos iatrogenia, temos outros tipos de nomenclaturas que a gente pode trazer a parte desses erros que acontecem na gestão e na área hospitalar e de saúde, mas esse erro ele tem que ser entendido como, muitas vezes, decorrente da doença. Eu falo muito, o próprio paciente, ele é um dos protagonistas da relação entre o profissional de saúde e o paciente, porque se ele não aderir ao tratamento, ele vai provavelmente causar, às vezes, uma lesão por uma culpa exclusiva dele, do paciente, né? Muita gente fala, o paciente faz o procedimento e, às vezes, leva esse procedimento para casa. Se ele não tomar cuidado com esse procedimento, ou com as prescrições, ou com os cuidados que foram passados para ele pelo profissional de saúde, ele vai acabar interferindo no próprio restabelecimento da saúde dele, né? Então, só para, como o professor Cleiton falou, eu acho muito interessante a gente trazer um princípio, que é o honesto vivere, que é um princípio que vem desde a época do direito romano, que é viver honestamente. Desse princípio a gente saiu para outros princípios fundamentais para a área da saúde, que foram os princípios bioéticos que todos vocês estudam, que é a beneficência, não maleficência, o princípio da justiça e da equidade. E hoje, mais forte do que nunca, nós temos o princípio da autonomia. E aí a gente passa
daquele conceito paternalista de um atendimento de saúde no qual apenas o profissional de saúde ele era detentor do poder e de dizer o que deveria ser feito para uma jornada na qual o paciente ele vai se dotar de autodeterminação e aí ele vai participar da tomada de decisão. E aí, o professor Cleiton foi muito bem incisivo nesse ponto, no qual nós precisamos melhorar a comunicação, e não só a comunicação entre os profissionais de saúde, mas essa comunicação entre o profissional da saúde e o paciente, porque nós temos, dentro dos códigos de ética, nós temos esse dever informacional muito presente, muito forte, e também no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, que todos os profissionais da saúde eles devem estar cientes de que, apesar de ser um pouco controverso nos tribunais, mas o próprio STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele entende que a prestação de serviço em saúde, ela é uma prestação de direito do consumidor, não que se aplique uma responsabilidade objetiva do profissional de saúde. Se houve um erro, já vai haver uma condenação, mesmo sem a prova de uma culpa, não é isso. Mas nós temos, sim, os princípios da questão da informação plena, da informação ampla, clara e precisa, né? Muitas dessas questões que nós estamos falando são levadas para o judiciário. Então, só no que se trata de erro médico, e entre aspas, novamente, porque aí são erros em eventos de saúde, nós tivemos, em 2017, eram 57.700 aproximadamente, aí numa evolução para 2018, foram 83.728, esses números são do CNJ, tem um estudo anual, que é um estudo sobre essa questão, essa quantificação das demandas de saúde perante o judiciário, né? E aí, em 2019, que foi publicado agora no início de 2020, nós temos aí 107.612 ações ajuizadas anualmente por erros em saúde, de prestação em saúde. A gente vê que existe uma exponencialidade, um crescimento exponencial, isso preocupa, mas certamente isso é subnotificado, porque nós temos muitos eventos que não são levados ao judiciário, que passam porque, às vezes, o paciente não quer ajuizar a demanda ou não tem informação suficiente. Mas, certamente, como foi falado, nós temos, sim, hoje um paciente que ele é mais esclarecido, ele tem dotado de poder de autodeterminação e que, certamente, tudo ele vai buscar informações na internet. E, às vezes, informações até que não são informações adequadas e não são baseadas em evidências científicas. E isso gera, muitas vezes, essa judicialização indevida da saúde. Tá? Para que vocês tenham uma ideia, nós tínhamos aí um total de 800 mil ações anuais em 2015, e agora, em 2019, nesse último relatório dos processos em saúde, nós passamos para 2.200.000 ações, é um universo muito grande, né? Nós vemos que a judicialização tem aumentado. Com a pandemia, infelizmente, há uma tendência, ontem eu estava conversando sobre isso, da gente ter uma judicialização ainda maior, né? Principalmente na prestação de serviço médico e hospitalar, e com a Covid, aí dos planos de saúde, a parte de exames para testes de Covid, isso aumentou muito a judicialização. Foi a própria ANS lançou uma nota mostrando que tinha aumentado sensivelmente as reclamações e que 36% dessas reclamações estavam direcionadas aos exames da Covid. Ontem teve até uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, suspendendo a obrigatoriedade dos planos cobrirem o teste sorológico para a Covid. Então, a gente vê como esses fatores, eles engajam nessa questão da própria judicialização, né? Então, o que nós temos hoje, e que eu acho que é fundamental, é uma luta por maior segurança do paciente, que ela exige, como a gente falou, esforços coordenados dos profissionais da saúde, dos gestores em saúde, para evitar danos causados pelos processos de cuidado. Então, ao longo desses últimos anos, a gente tem a segurança do paciente como cada vez mais reconhecida como uma questão fundamental no globo, né, em todos os países. A segurança do paciente, ela passa, o paciente sai de um mero espectador para um protagonista dessa relação e desses cuidados, como foi bem falado, e nós temos que entender que nós temos um sistema, como foi falado pelo professor Cleiton, que ele é cheio de vícios, de riscos e de armadilhas. E aí,
a gente entende que o erro não é cometido sozinho, né? Um profissional que comete um erro. Essa é uma fala de Camila Sardenberg, que é muito interessante, e ela fala que somos parte desse sistema e descobrimos que ele não é tão seguro como se pensava. Então, o que é que a gente fala? Não se pode esperar heróis e heroínas. Os profissionais de saúde não são heróis nesse sistema. Eles são protagonistas, eles estão para prestar um atendimento de qualidade, se profissionalizar, se especializar, mas eles não são heróis e heroínas, longe disso, porque os sistemas eles são desenhados de forma ainda precária e não são confiáveis, como foi exposto pelo professor Cleiton de forma muito clara. Então, a gente traz um exemplo. Não adianta fazer um diagnóstico brilhante e depois você ter uma infecção hospitalar, ou você ter um evento adverso no qual vai ter um quadro de morte ou até mesmo de uma lesão grave do paciente, como foi falado naquela questão da aplicação de vaselina em decorrência de outra medicação que era para ter sido feita. Então, tem que ter mais cuidado. A gente tem que lembrar que esse sistema ele é um sistema complexo. Então, nós falamos, né, ele já falou também aí da parte da segurança, tem até um conceito da Toyota, que é do Lin Ke, que foi o Shigeru Shingo, ele trouxe para a saúde esse conceito, trazendo protocolos de segurança. Falou-se em protocolo de segurança da aviação, né, e eu vou trazer para vocês a pessoa que fez isso. Então, para o direito hoje, nós entendemos, né, para a parte jurídica, a segurança do paciente é um campo ainda emergente e tem muitos dilemas que nós precisamos superar. Longe de ter soluções, nós temos ainda um hiato, um gap muito grande. A literatura toda que a gente busca referência aqui, basicamente a literatura estrangeira. A literatura no Brasil é muito escassa do que se trata de segurança do paciente, né? A gente vai buscar isso e você acaba não encontrando nem livros, nem literatura no Brasil, mas muita referência de fora, né? Então, como a gente falou, existe aqui, eu gosto muito desse slide que trata de alguns professores que eu acompanho. Luiz Felipe Salomão, ele é um ministro do STJ, ele diz aí que o paciente transferiu para o judiciário o resultado, isso é uma verdade. O avanço tecnológico, ele trouxe também uma crença na infalibilidade do tratamento do procedimento em saúde, isso faz com que o paciente cada vez mais acredite que vai sair curado do hospital, por mais complexa a doença que ele tenha. O professor João Nunes, que é da Universidade de Coimbra, ele diz que a saúde promete uma vida mais longa e com mais qualidade, nesse complexo que é médico industrial, tornando o doente suspenso, né? Esse doente suspenso é um doente que ele não acredita que ele vai entrar no hospital e que ele vai poder ter um evento adverso com a morte ou até mesmo com a lesão. E aí o Guilherme Oliveira, que também é de Coimbra, ele fala que os pacientes eles estão totalmente impreparados para o declínio, para a deficiência, para a doença e para a morte, né? Então, esse sentimento generalizado de imortalidade clinicamente sustentada. Essa é uma frase do pessoal da escola da Universidade de Coimbra, e eu gosto muito, porque os pacientes cada vez mais entendem que não vão ter um evento indesejado no atendimento em saúde. Então, tá? Pensando nisso tudo, a gente precisa trazer um campo de trabalho multidisciplinar, né? Não é só o médico, não é só o enfermeiro, não é só o fisioterapeuta, a gente conversou ontem sobre isso, eu e o professor Cleiton, então nós temos que trazer especialistas em saúde pública, juristas, que aí são advogados, comissões de bioética nos hospitais, comissões de segurança do paciente compostas por diversos profissionais, por diversos protagonistas, para que a gente tenha uma segurança mais segura, que vai desde do médico, o enfermeiro, advogado, a pessoa da psicologia, assistente social. Então, a gente precisa pensar nesse conceito holístico de entrega de melhor qualidade de saúde. E esses eventos não têm sido desejados no Brasil, a gente tem visto isso de uma forma muito parca. A portaria 529 já foi tratada de forma bem técnica pelo professor. Aqui nós temos os gastos que eu falei. Infelizmente, o SUS não tem ainda uma qualificação desses gastos. E o que é que a gente vê? Se nós tivéssemos uma cultura melhor, um melhor procedimento, um melhor proceder nessa gestão médico-hospitalar, e do sistema de saúde como um todo, nós teríamos aí um valor só no sistema privado 10 bilhões, imagina no público que a gente não tem essa estimativa, que a gente vai deixar de utilizar esse dinheiro
para melhorar o sistema, para melhorar o tratamento das pessoas, para dar mais cuidado. Então, nós estamos, de certa forma, se fizermos uma medicina ou uma saúde defensiva, jogando dinheiro fora, e também quando nós temos um cuidado deficitário, nós estamos jogando dinheiro público e dinheiro privado fora, que poderia ser retornado para esses pacientes. Trazendo para a parte da aviação, James Reason, ele foi um psicólogo britânico que trabalhou na companhia de aviação, né, para os Estados Unidos, e ele traz alguns conceitos, né? Ele diz que o erro é universal e inevitável, isso aí a gente tem certeza. Os erros não são intrinsecamente ruins, a gente pode aprender com eles, né? Mas aí no Brasil nós temos aí, como o professor Cleiton falou, essa cultura punitiva, e infelizmente em outros países nós vemos a questão do disclosure, que é a abertura desses erros para que a gente possa criar procedimentos seguros. Isso no Brasil a gente não vê ainda. A cultura é estritamente punitiva, é achar o culpado e puni-lo tanto nos conselhos da categoria e muitas vezes também no judiciário. E a gente deixa de buscar o modelo do paciente como o destinatário final do atendimento, que aí a gente precisa melhorar a qualidade desse atendimento, né? A gente não pode mudar a condição humana, sempre vai haver erros, mas nós podemos mudar as condições em que os humanos trabalham. Então, entra toda essa parte de gerenciamento do risco dentro dos hospitais, tá? Então, aí vocês vão ter depois gravada a aula, eles falam alguns princípios que eu penso que a gente pode passar para que a gente consiga ter uma tratativa nas discussões, né? O que eu acho importante ainda ressaltar. Os erros, eles são gerenciáveis, e a gente precisa gerenciar o que se pode, né? A natureza humana, no sentido mais amplo, não é gerenciável, mas os erros, eles podem ser gerenciados, eles podem ser melhorados, a própria dinâmica interna de instituição hospitalar e dessa qualidade de tratativas, né? Não há um modelo matemático, cada instituição deve buscar o seu melhor modelo, isso é o que James Reason fala, e o gerenciamento eficaz de erros visa a reforma contínua e não as correções locais. Então, é uma reforma sistemática, sistêmica, de um processo contínuo de aprendizado e de melhoria. Eu acho isso bastante importante. Aqui é apenas um exemplo do que ele fala, que era essa teoria do queijo suíço, mas ela é o quê? Basicamente é você fazer com que essa trajetória que está aí, que é a trajetória da oportunidade acidental, ela não ocorra, você criando barreiras. Aí a gente vai começar desde uma comunicação eficaz entre todos os protagonistas da relação, os profissionais de saúde e os pacientes. Precisamos ter prontuários médicos adequados, precisamos ter termo de consentimento livre esclarecido adequado, alvarás de funcionamento adequados, e evitar que nós cheguemos nesse erro, junto dos outros aspectos que eu destaquei anteriormente, né? Eu fiz aí uma pesquisa, queria só para vocês entenderem rapidamente. No Brasil, existe uma baixa qualidade na maioria dos prontuários estudados. Aí, só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, tem um estudo da professora Vanessa Grispan, que apenas 8,7% dos prontuários são bons, nenhum foi ótimo. Na Bahia, aí tem Fabiana Gama, tem aí a referência no Cielo, que ela diz que apenas 18,6% são de boa qualidade, e no Rio de Janeiro, 27% dos prontuários foram considerados ruins. Então, nós vemos que essa comunicação e esse preenchimento de informações, ele é inadequado, e vai gerar ao erro, e muitas vezes um erro apenas informacional, tá? Que isso pode gerar uma indenização para o paciente, por parte de um profissional de saúde ou de uma instituição apenas por falhar em comunicar. E aí a gente passa por essa cultura das Red Rules, que são gatilhos, né, ou pontos de cuidado, que a gente precisa fazer, como, por exemplo, os checklists, todo checklist de cirúrgico, procedimental, antes de um procedimento médico-hospitalar. E o erro médico. Basicamente, como eu falei antes, ele é toda falha culposa cometida pelo profissional da saúde no exercício da profissão. E aí a gente entra na negligência, na imprudência e na imperícia, que elas precisam ocorrer para que a gente tenha isso. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui essa questão do evento adverso. No mundo, a gente tem basicamente 421 milhões de internações hospitalares por ano, isso aí é um número aproximado, e cerca de 42 milhões de eventos adversos. É muito alto
a parte de eventos adversos no atendimento de saúde, né? Aí tem um quadro comparativo, que está sendo super interessante. Hoje a gente tem aí, pelo menos, o melhor cenário, a quinta causa de morte através do êxito do aparelho circulatório e respiratório de neoplasia. Então, nós temos a questão de problemas como câncer e problemas como cardiovasculares aí depois do erro médico. Isso é o próximo do erro médico, isso é complicado, né, desses eventos adversos. Precisamos repensar todo esse sistema para evitar o dano. Então, nos jornais a gente tem aí erros hospitais, causam 148 mortes por dia no Brasil, aí saiu no UOL, como foi falado pelo professor Cleiton, a OMS mostra aí que 5 pessoas morrem a cada minuto por erro médico no Brasil, e algumas publicações, eles tratam muito dessa questão do erro, né? Diz que o erro mata mais do que câncer no Brasil. Então, a gente vai vendo que é uma jornada, e a própria imprensa, ela traz essa jornada mostrando que há muito erro ainda e que há muitas falhas nesse processo médico hospitalar e de entrega de um procedimento de qualidade para o paciente. Eu trouxe aí 2 casos que são emblemáticos. Um foi um paciente que ia fazer uma vasectomia, e, em vez disso, ele teve uma cirurgia de fimose, e foi condenado a indenizar em R$62 mil, né? O hospital foi condenado e o médico a pagar R$62 mil por danos morais, que são danos que violam o direito da personalidade, e danos estéticos. Tem vários casos, eu trouxe esse outro aí, foi um caso emblemático, que era um paciente que tinha um problema neurológico, ele precisava fazer, era derivado de um acidente de veículo automotor, ele precisava fazer uma cirurgia, e nessa cirurgia, o neurocirurgião, no meio do procedimento, ele alterou o procedimento que ia ser feito, sem tomar o consentimento do paciente. E essa conduta, certo, gerou uma indenização de R$100 mil para o paciente, por negligência da informação, e mais R$50 mil para cada um de seus pais, né? A cirurgia, ela poderia não ter acontecido e levou ao sensível agravamento do quadro do paciente. Então, a gente precisa melhorar a informação, precisa melhorar esses termos de informação, tá? Eu vou deixar mais aberto para a questão das perguntas, que eu acredito que devem ter bastante. Eu gosto muito de Michael Balint, que é um psicanalista, psiquiatra húngaro, que ele fala que toda doença é também um veículo de um pedido de amor e atenção. Ele também tem uma frase muito interessante, que ele diz que o primeiro medicamento que o profissional da saúde ministra no paciente é a sua personalidade, daí a gente tentar melhorar essa comunicação, inclusive a parte toda de cuidados dentro do hospital com os pacientes, mas também com a rotina médico-hospitalar, para que os profissionais da saúde estejam num ambiente humanizado, digno, que tenha condições de trabalho. A pandemia apenas colocou uma lupa muito forte nessa ausência de condições de trabalho e na ausência de recursos, mas isso já ocorre há muito tempo no Brasil, né? Nós sabemos que no Sistema Único de Saúde, a falta de equipe, de medicamento, ela é diária, e que os profissionais de saúde sofrem diariamente com isso. E muitas vezes ocorre o evento adverso, ocorre um dano ao paciente, e ele não decorre da conduta do profissional, mas da falha organizacional, na qual nós temos inserido esse contexto, principalmente na saúde pública, e que faz com que o profissional responda a um processo ético, profissional ou judicial, de uma forma totalmente indevida. O profissional estava fazendo o trabalho dele, ele fez o que ele tinha dentro da LexArts, dentro da boa técnica, com os recursos que ele tinha naquele momento, mas mesmo assim ele vai ser processado, porque o paciente vai se sentir aviltado no seu direito à saúde, mas a culpa seria mais do sistema. Então, precisamos repensar essa cultura toda de segurança do paciente, inclusive para diminuir esse cenário de judicialização exacerbada. E eu gosto muito de Oliver Holmes, que ele fala que o médico às vezes cura, e aí o médico é profissional de saúde, né? Alivia geralmente, mas sempre consola. Essas frases eu gosto muito de usar, junto com a que eu falei, a primeira, de Balint, né? E também uma última, para a gente finalizar, que é de um médico que foi responsável por muito do conhecimento atual, que ele fala que a medicina é uma arte uma ciência da incerteza, é uma arte da probabilidade, ou seja, não existe eventos certos em medicina. Cada pessoa é uma pessoa, cada procedimento vai ser diferente.
mas nós temos como mitigar, como diminuir esses eventos e trazer uma segurança, uma qualidade para o médico e para o paciente. Tá? Eu agradeço a atenção de todos e fico disponível para as perguntas e questionamentos. Professor Tertes, muito obrigada, professor Cleiton. Professor Robson está tentando acessar a sala, ele está com um probleminha de conexão. E aí eu gostaria de fazer até aproveitar o espaço para tentar mediar de uma forma mais objetiva, mas antes que ele retorne, certo? Professor Cleiton, a gente vem acompanhando o chat, né? Muitos elogios aqui, né? O pessoal interagindo, fazendo suas considerações e comentários sobre experiências que já tiveram, né? Enfim, ao longo da vida e do contato com hospitais e outros tipos de atendimento com o paciente. Se porventura desejar colocar alguma fala antes de professor Robson voltar aqui na nossa sala, né? Professor Cleiton vem acompanhando um pouquinho o chat, né? Na fala do professor Cleiton, se desejar fazer alguma colocação, a gente pode ir para esse tipo de consideração, caso contrário, a gente pode adentrar as considerações que vem no chat. Muito obrigado. Eu e o professor Tertos, a gente pode fazer um apanhado do que aconteceu no chat durante a sua fala. Na realidade, uma brilhante fala, professor, bem esclarecedora. E as pessoas trouxeram, os nossos colegas trouxeram alguns questionamentos. Por exemplo, nós tivemos um questionamento relacionado à engenharia clínica dentro do processo de segurança do paciente. Então, esclarecendo a questão da engenharia clínica, é muito importante nós termos, dentro dos ambientes hospitalares, a engenharia clínica. No primeiro ponto, a engenharia clínica é responsável pelas manutenções preventivas e corretivas. Ou seja, para que uma cirurgia aconteça bem, o carro de anestesia precisa estar em perfeito funcionamento, bem como também o arsenal de equipamentos que nós utilizamos dentro do hospital. Mas, para além disso, a engenharia clínica também é muito importante para o processo de treinamento das pessoas com a utilização de equipamentos que possam vir ao hospital e melhorar o processo de assistência à saúde. Não adianta nós termos o melhor equipamento que possa vir a fornecer um cuidado se nós não sabemos, se nós não temos as pessoas que saibam utilizar aquele equipamento. Até mesmo uma simples bomba de infusão que pode injetar medicamento num tempo de velocidade diferente e até mesmo errada, o que pode causar um dano severo a um paciente. Então, se as pessoas não souberem utilizar os equipamentos, isso pode ser bem prejudicial à assistência à saúde. Um outro ponto, professor, que as pessoas fizeram, eu vou fazer minhas considerações breves para que o senhor também possa fazer, diz respeito à inteligência artificial que a professora Camila trouxe. A inteligência artificial, professora Camila, sem sombra de dúvidas, é um grande aliado do processo de assistência à saúde. Sobretudo, eu iniciei a minha fala com um slide que tem uma nuvem que falava sobre um dos valores que é indispensável na prática humana em serviços de saúde, que é a empatia. E isto a inteligência artificial ainda não é capaz de substituir. Portanto, no livro que fala sobre a experiência do Cleveland Clinic, publicado pelo James Berlino, intitulado Obcecados por Servir, Construindo Valor a partir da experiência do paciente, eles ressaltam, sobretudo, a empatia como algo importante. Inclusive, no livro, eles tratam assim, se você tivesse uma doença cardíaca grave e você precisasse fazer uma cirurgia, qual cirurgião você escolheria? O arrogante, entretudo, melhor do mundo, ou o empático, o segundo melhor do mundo, que as taxas de sucesso deles ainda não são equiparáveis ao melhor do mundo? Então, fica uma reflexão diante do contexto do biodireito. E também, eu vi que as pessoas falaram um pouco sobre a ética principalista. Ressalta-se que na saúde, eu gosto até de dizer para os meus alunos, com uma linguagem bem tranquila, professor Tertius, eu digo que a saúde hoje se tornou McDonald's. Como é que eu digo, como é que é o McDonald's, e não me entenda de uma forma interpretada errônea, né? Nós, quando vamos ao McDonald's, nós dizemos assim, eu quero sanduíche, está chegando a hora do almoço, eu quero sanduíche tal, com picles, sem cebola, com bacon, sem bacon, nós escolhemos.
Então, o acesso à informação nos faz com que os pacientes sejam envolvidos no processo assistencial à saúde e possam ter a autonomia preservada no processo de saúde. Eu não posso ferir isso. E uma outra, não devo. E uma outra questão, inclusive, nós precisamos educar os pacientes sobre isso. Recentemente, nós tivemos um paper publicado no Bristol Medical Journal, um jornal internacional, por isso que o professor diz, a gente tem pouca publicação no Brasil. De fato, é uma temática que nós nos remetemos especialmente. Até mesmo os brasileiros querem publicar a nível internacional. Isso é verdade. Então, fala também sobre a aderência do tratamento. Eu não posso, enquanto profissional de saúde, sugerir o melhor tratamento se nós não temos uma boa aderência por parte dos pacientes. Então, seguramente, o nosso tratamento ele não terá um outcome, né, um desfecho favorável. Um outro ponto de vista, para finalizar, diz respeito sobre os desafios para a segurança do paciente na época do COVID, professor, que foi perguntado pela professora Juliana. Professora Juliana, hoje nós vivemos dentro da medicina baseada em evidência, dentro da saúde baseada em evidência, que é um tema que eu também gosto muito, a prática off-label. E por isso os pacientes eles precisam assinar o termo de consentimento livre, esclarecido, como foi falado pelo professor Tertius, assegurando que ele foi orientado sobre os riscos e, sobretudo, sobre os benefícios que aquela terapêutica proposta pode vir a causar. De um outro lado, no contexto pandêmico, vale salientar um conceito que foi defendido pelo Léo Pessini, um padre, né, um teólogo muito conhecido na prática médica, inclusive na prática do direito, porque é um grande pensador. Infelizmente, o ano passado ele foi acometido por um câncer e não está mais conosco, mas ele fala de um conceito da mistanásia, que, em outras palavras, é uma morte infeliz, e isso a pandemia pode nos causar. Inclusive, a pandemia nos retira o direito de realizarmos os atos funerais. Então, a morte infeliz é uma situação precária, como nós estamos falando, por falta de higiene, transcende, inclusive, outros aspectos do direito, e por isso o professor Tertius pode fazer uma fala. Basicamente, professor, essas foram as falas, as perguntas que nos foram emitidas aqui no nosso chat durante nossa fala. Perfeito. Eu tenho sempre apontado nas minhas abordagens, né, nos cursos, palestras e contato com os profissionais de saúde, a empatia, ela é necessária. Essa fala que eu trouxe do Michael Balint, ela é muito antiga. Michael Balint é 1940, 1930 e pouco, ele já dizia isso muito antes, dizendo que o primeiro medicamento que o profissional de saúde administra é a personalidade. Então, a empatia, ela é parte fundamental dessa relação. E na hora que a gente traz esse conceito de mais-valia na qualidade, na prestação de serviço em saúde, a gente precisa pensar nisso e pensar que o paciente, ele é a ponta dessa prestação do serviço, né, professor Cleiton? E eu tenho trazido muito a ideia de que as pessoas que trabalham com saúde lembrem que, muitas vezes, a pessoa que vai procurar um serviço médico, ela é como para o advogado: ninguém vem para mim feliz ou alegre, vem na dor. E quem vai procurar vocês da área da saúde, ele vai também com problema. Então, a gente tem que ter um olhar mais humanizado, mais empatia, para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade, para que o paciente possa levar isso como uma experiência, uma jornada positiva dentro de um sistema e dentro de uma instituição médico-hospitalar, né? E o que a gente vê, muitas vezes, aí é uma falha estrutural no Brasil, é o profissional mal remunerado, o profissional, muitas vezes, sobrecarregado, como o professor Cleiton falou, com uma jornada de trabalho extenuante, né? Às vezes não dá nem conta dos pacientes que ele tem naquela dinâmica na diária do hospital, do plantão. Então, precisa se repensar. A pandemia, ela trouxe, como foi dito nos comentários, ela trouxe uma lupa mostrando muitos defeitos. O sistema de saúde está longe de ser ideal, né? Nós temos uma lei belíssima, que é a Lei 8.080, que traz o SUS. Ela é muito bem escrita,
mas, infelizmente, na prática, ela ainda não é o que nós gostaríamos de ver no SUS no Brasil acontecendo. Então, o que nós desejamos depois da pandemia é que a gente possa repensar esses modelos todos, inclusive da legislação do SUS, para que a gente encontre um modelo de prestação em saúde condigno para os profissionais da saúde e para o paciente. Infelizmente, como foi falado, nós vemos diariamente eventos adversos acontecendo, listanase acontecendo, a parte de distanase também, por forma devida, e aí é onde entra a parte da gente tentar trazer e fazer com que o próprio paciente tenha essa jornada de autodeterminação. Mas para isso a gente precisa ensinar isso tanto nas universidades, já, por exemplo, para os formandos, ter uma dinâmica com os alunos, informando esse direito da autonomia, tanto do profissional de saúde quanto do paciente. Né? Nós temos essa dualidade, e ela é recíproca. Só existem alguns casos, por exemplo, de emergência e urgência, que você é obrigado a atender o paciente, sob pena de responder, às vezes, por uma questão de abandono de tratamento e até um crime, né, de omissão de socorro. Então, mas na diária, na dinâmica normal do atendimento eletivo, nós temos sim a possibilidade, inclusive, de você recusar um atendimento ou até uma objeção de consciência, em alguns casos específicos, que seria eu não tratar, por exemplo, não vou ajudar a fazer um aborto, sendo um médico, um enfermeiro, outro profissional, porque isso viola o meu direito à minha orientação religiosa, por exemplo, né? Testemunhas de Jeová também é um conceito que a gente tem que pensar um pouco. Então, sempre lembrar na autonomia do paciente, usar essa informação, preencher um prontuário de forma adequada e aí indiscutível que a gente precisa ter hoje o preenchimento dos termos de consentimento livre esclarecido para os procedimentos. Isso eu digo com a maior certeza possível, porque no ano passado o STJ, na verdade, no final de 2018, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem um RESP, que é um recurso especial, que ele tratou dessa informação, e ele diz assim, textualmente, que o blanket consent, que é o consentimento genérico, ele não tem validade jurídica, ou seja, nós precisamos ter um consentimento que seja eficaz, claro, e que traga as informações necessárias para o paciente. Na questão já passando para a tecnologia, eu entendo que nós temos muito para avançar, é o futuro da medicina, a tecnologia, ela não vai substituir o profissional da saúde no momento nem médio ou curto prazo, isso talvez a longo prazo a IA, a inteligência artificial, ela consiga trazer alguns casos simples, mas a gente sabe que isso está longe de acontecer, os algoritmos eles ainda são projetados por seres humanos, e esses algoritmos vão refletir o pensamento do programador, e até nisso a gente precisa ter a questão da bioética, né? O programador tem que ter todos os princípios da bioética para ele não violar as leis da parte da robótica. E para a questão até dessa situação, podemos trazer o teleatendimento em saúde, que foi trazido pela lei 3.900 desculpa, 3.979, se eu não me engano, se eu estiver errado, depois eu comento, mas foi uma lei muito curta, ela trouxe o nome telemedicina de forma errada, porque é telesaúde, como é usado em Portugal, e a gente tem aí a viabilidade de um atendimento remoto, né, para que o profissional de saúde consiga manter até aquele paciente que é crônico, que tem uma doença crônica, que precisa ser observado e que não pode sair de casa. Então, a gente tem que pensar nesse movimento tecnológico, como aí usar o Big Data, inteligência artificial, machine learning, todas essas práticas para melhorar a assistência em saúde. Né? Isso não são movimentos associados, eles são ótimos, desde que a gente trate isso com bioética e que a gente consiga trazer a qualidade para esses serviços também. Não adianta de nada ter um atendimento em telesaúde que o profissional da saúde não informa os riscos, por exemplo, ou os gaps, as falhas que esse atendimento pode ter. Por exemplo, para um atendimento presencial, eu posso fazer exame físico, palpação, algumas coisas que hoje, infelizmente, a gente não tem como fazer ainda. Num futuro próximo, a gente pode ter, por exemplo, gadgets ou até wearables como relógios ou algum tipo de device que a gente coloca no dedo, que vai tirar já o sangue, vai mandar essa análise de sangue para um banco de dados, já vai ser analisado, você vai poder fazer, tem já dispositivos aqui, inclusive da Metrópole Digital, que tem exame de urina por um gadget que você acopla no
no smartphone. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, é um futuro muito palpável, vocês todos vão participar dele ainda, eu acho que não vai demorar tanto, principalmente agora, no pós-pandemia, as indústrias e as empresas de saúde, elas estão muito preocupadas com essa health tech, né, que é saúde tecnológica, e nós precisamos, sim, absorver esses conceitos e evoluir. E a pandemia, acredito que ela vai ser responsável pela evolução, nada mais vai ser como a gente estava acostumado, eu acredito, né, no antes da pandemia, para os profissionais da saúde, para ir para toda a sociedade, mas a saúde em si, ela vai ter uma jornada muito diferente. E eu espero que essa jornada, ela traga um movimento de melhor qualidade e de melhor assistencialismo e de melhor assistência médico-hospitalar para o paciente e mais dignidade de trabalho para o profissional da saúde. Tem mais algum ponto que, professor Cleiton, que poderia ser falado? Professor, em suma, era isso mesmo, pelo adiantado da hora. Deixa eu só abrir aqui novamente o chat, e as pessoas estavam falando sobre a remuneração insuficiente, eu diria, até para nós, profissionais de saúde. Eu não diria isso somente para enfermeiros e técnicos. Eu acredito que nós, profissionais de saúde, independentemente do exercício profissional que ocupamos, somos remunerados de forma deficitária, mas isso requer que nós nos unamos de forma política para que nós consigamos uma melhor remuneração. Eu peço licença, professor, porque ainda retomaram o assunto de inteligência artificial para projetar aqui rapidamente uma imagem que me veio à cabeça quando o senhor estava falando sobre inteligência artificial e sobre o que nós temos desenvolvido, né? Nós, a nível do mundo, o MIT, por exemplo, já lançou um consultório médico, isso ano retrasado, se não me falha a memória, em que o paciente, ele ao entrar em uma máquina, ele era capaz, inclusive, de ver a questões relacionadas à íris do olho. O paciente colocava a mão numa lanceta, já retirava uma gotícula de sangue, já levava informações para o médico. Então, quando ele entrava no consultório médico, ele já tinha a antropometria, o peso, a altura, e assim sucessivamente. E eu ouso dizer, professor, que nós vamos viver isso no futuro, muito em breve, acredito eu. Essa imagem muito representa o que eu gosto de estudar. Agora, ressalto que a questão da empatia precisa ser desenvolvida por parte dos profissionais de saúde. Então, hoje nos hospitais nós já temos robôs que mobilizam os pacientes de uma cama para uma maca, de uma cama para outra cama, e outros tantos. Eu acho que no futuro, professor, me permita, mas nós vamos ter isso no Midway. Pontos de Uber aéreo, né? Isso aqui é uma propaganda do Uber, sem conflito de interesse, mas para que nós possamos ir lá no nosso interior, lá em Caicó, né? Com muita rapidez e usufruir do que o interior pode trazer para a gente. Então, a saúde, de uma maneira geral, ela vem numa era de revolução tecnológica e de inserção delas. Eu me lembro que quando eu aprendi a funcionar, eu aprendi com muita dificuldade, e hoje eu ensino para os meus alunos, em muitas oportunidades, a funcionarem com o venoscópio. Ele coloca lá o aparelho, já vê a veia do paciente, já não tem erro. Então, a tecnologia é um aliado, mas nós ressaltamos a ética, a bioética, o biodireito no exercício dela. Então, fazendo as considerações finais, nós nos agradecemos à UniRN por partilhar de um assunto tão nobre à sociedade. Eu agradeço em nome da instituição ao professor Tértios, que é nosso colaborador da pós-graduação de Direito Médico. Seguramente, professor, nós vamos estar nos encontrando nos corredores do Uni. Eu tenho muito desejo de ser um aprendiz dessa pós-graduação, para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, pegar as nossas experiências, as minhas, as suas, dos nossos colegas, e transformar os serviços de saúde em cenários mais seguros para assistência e evitarmos que danos aconteçam às demais colegas. Muito obrigado, eu agradeço e passo a palavra para o senhor. Tá, muito obrigado. Gostaria também de agradecer a participação, o convite. Para mim é muito prazeroso e é sempre uma satisfação falar sobre
o direito da saúde. É um direito que eu estudo há muito tempo e a minha visão é exatamente fazer com que o profissional da saúde ele tenha esse resguardo, a gente vai chamar de gerenciamento de risco, né, trazendo qualidade e eficiência de prestação de serviço, mas também melhorando essa entrega que eu falei para vocês de qualidade e de empatia e de humanização no atendimento. Então, para mim foi um prazer participar, espero que vocês tenham gostado de nossa participação. O tempo é curto e é um tema que é muito grande, né? A gente tem muita coisa para discutir na área do direito e da saúde. São links, são searas, áreas de atuação que tem um link muito grande. E o recado que eu gostaria de deixar para todos vocês que são da área da saúde é que vocês não esqueçam que vocês têm normas de categoria, né, da categoria, dos seus conselhos, que vocês têm normas jurídicas que precisam ter esses conceitos mínimos. Então, o profissional da saúde moderno, ele não é apenas aquele que conhece bem a sua área de atuação, é aquele que tem uma visão holística, precisa entender, como a gente tratou até aqui, de tecnologia, de robótica, de inteligência artificial, então a gente precisa entender um pouco de tudo. Então, busquem esse conhecimento, façam esse link, essa interligação entre o direito, né? O direito que eu falo não é o direito estrito sensu, mas as normas jurídicas em geral. E vocês busquem se atualizar. E a nossa cátedra é recente, mas é muito boa na UNE, que é a especialização em direito médico e da saúde, né? A gente trata de muitas coisas. Por exemplo, eu dei aula de biossegurança agora, que é uma matéria que é muito importante para vocês todos. Tem a parte de planos de saúde, de bioética, tudo isso, e tudo isso deve permear o atuar do profissional de saúde moderno. Então, com essas palavras, eu deixo meu agradecimento à instituição e fico à disposição sempre que possível em poder contribuir. Muito grato a todos. Muito obrigado. Eu passo a palavra para a professora Úrsula e para a professora Juliana fazerem o encerramento desse momento, ao meu ver, muito rico. Sintam-se à vontade. Bom dia, né, a todos e a todas, a todos presentes, né? Estamos aqui com 64 pessoas ainda participando. Em nome da coordenação de enfermagem, da coordenação de direito, nós fazemos os nossos sinceros agradecimentos, né, ao professor Tertes, ao professor Cleiton, ao nosso reitor, né, professor Daladier, que ainda aqui está presente, nos prestigiando. Agradeço demais a professora Úrsula. Na realidade, esse foi um tema pensado, né, pela coordenação de enfermagem e pela coordenação de direito, pensando em trazer esse assunto, né, esse tema, que já é um tema de muito debate dentro dos nossos momentos de enfermagem, né, mas acho que foi extremamente relevante para o curso de Direito de Enfermagem de toda a instituição, né? Então, os nossos sinceros agradecimentos a vocês pelas falas elucidativas, né? E, assim, só gostaria de ressaltar nesse momento o papel e o protagonismo da enfermagem, né, que já vem fazendo aí história em segurança do paciente, direito em segurança do paciente, né? Recentemente, o COFEM lançou uma campanha chamada Nursing Now, que divulga essas boas práticas do profissional de enfermagem voltado para a segurança e para o direito do paciente, né? Há tempos nós já utilizamos as tecnologias no cuidado em saúde, citado por Merri em 1997, em que nós conseguimos casar as tecnologias leves, as tecnologias leve e duras e tecnologias duras para o cuidado. Então, isso que vocês já vêm discutindo sobre a inteligência artificial e o uso dessas tecnologias para a melhoria do cuidado em saúde, né, a cirurgia, a robótica, né? Então, é algo que a gente já vem discutindo para o fortalecimento da profissão. E aí, agora, mais do que nunca, é importante ressaltar que tanto para a ciência da enfermagem, quanto para a educação, é inconcebível não se pensar mais no uso dessas tecnologias, né? Então, aí foi muito enriquecedor a fala de vocês nesse sentido, né? E dizer também ao professor Tertius que o Código de Ética de Enfermagem, que inclusive foi reformulado agora em 2017, né? Em que nós participamos de várias reuniões do COREM, para a reformulação do Código de Ética, já prevê em seus vários artigos as capacidades, né, de direito médico e de saúde
voltado para a segurança do paciente e do desempenho da nossa profissão. Então, nós só temos a agradecer, esse momento foi muito enriquecedor, né? Os alunos aqui todos deixando seus agradecimentos e parabéns pelo momento. Nesse momento, eu passo a palavra para a professora Úrsula, né, se quiser fazer algum encerramento e agradecer também a presença dos professores, né, para a gente poder encerrar esse primeiro momento de discussão do nosso painel de hoje. Professor Cleiton, professor Tértios, né, Rebelo, que foi muito bem indicado pelo nosso coordenador de pós-graduação. Agradeço a participação. Como eu tinha já dito a Cleiton, eu esperava que realmente essa nossa palestra de abertura fosse brilhante, como foi, né, por envolver algo tão importante que é o ser humano enquanto sujeito de direitos, né, numa situação que ele está desamparado, sozinho, né, muitas vezes no leito de hospital, e que realmente a gente precisa desse olhar cuidadoso do profissional de saúde, né, para não precisar do profissional do direito mais à frente, né, quando esse direito dele fundamental ele for ofendido. Então, agradeço, né, reitero, Juliana já representou bem, né, como surgiu essa temática, né, porque ela foi escolhida para ser a palestra realmente inaugural desse simpósio interdisciplinar, e eu só tenho a agradecer em nome do curso de Direito, como Juliana já fez bem o encerramento em nome do UniRN. Obrigada, professores. E já que nós registramos ainda a presença do nosso reitor, né, se ele deseja aqui, se ele quiser encerrar o nosso momento de hoje, é muito pertinente, né, a sua fala como médico, como professor, né, como o grande condutor desse momento e principalmente de acreditar, né, nos cuidados em saúde. Então, professor Daladier, caso o senhor deseje, né, e sinta-se à vontade para fazer o encerramento do nosso momento de hoje. Pois não, eu vou ser bem breve e vou dizer uma palavra que eu identifico como adequada para esse momento, o encerramento dessa palestra inicial, desse simpósio que nós acabamos de ouvir, com Cleiton e com Tértios. A palavra é excelente. Excelente. Ótimo, excelente. Os dois participantes. E eu só gostaria de dizer a Tértios que, pelo nome dele, pela fisionomia, eu conheci muito o avô dele, que tinha o mesmo nome, Tércio Rebelo. Grande figura, grande homem público, dos mais corretos que pode existir. Então, é um prazer, acho que dentro que é o seu avô, Tércio, né? E dizer que parabenizo os dois participantes. Repetir, a palavra não tem outra. Excelente a participação de vocês. Obrigado. Obrigado. É sim, professor. Meu avô, Tércio Rebelo, o nome dele é o mesmo, e eu fico muito grato pelas palavras. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu nasci em 78, ele faleceu em 76, mas eu tenho um registro histórico pelo que me contam dele. É uma satisfação fazer parte da universidade e poder contribuir com meus conhecimentos, professor. Ok, Tércio, um abraço. Obrigado. Então, com isso, nós encerramos o nosso momento de hoje, né? E convidamos a todos vocês para o nosso próximo encontro, que vai ser logo mais às 15 horas, né? Com o professor de nutrição, professor Serquis. E às 17 horas, com a nossa egressa, né? A professora Alessandra Lucchesi, que hoje é subsecretária de Vigilância Epidemiológica da CESAP, e também vai nos abrilhantar muito com sua fala sobre o mercado de trabalho e a atuação dos profissionais de saúde pós-pandemia. Então, fica o convite a todos, né, para as duas salas aqui do encerramento do dia. E, mais uma vez, nossos sinceros agradecimentos ao professor Cleiton e ao professor Tértios pelo momento brilhante de hoje. Obrigada, professora Juliana, obrigada a todos. Em nome da extensão, a gente encerra esse painel, né, nosso painel da manhã, e como a professora Juliana falou, a gente tem logo mais às 15 e às 17 horas, e a programação extensa até a sexta-feira. Então, mais uma vez a todos, muito obrigada, bom dia a todos, e um excelente evento a todos até sexta. Tchau, tchau, pessoal.